Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um dia falando da palavra de Deus. Que bom ter você por aqui e tenha certeza que se o Senhor te trouxe até esse vídeo, porque Ele quer falar ao seu coração. Talvez a resposta que você tanto estava pedindo para Deus, você vai receber hoje. Hoje eu estou com uma reação alérgica muito forte, meu rosto está bem inchado. E antes de eu fazer esse vídeo, eu tinha feito outro de quase 40 minutos. E aí depois que eu terminei o vídeo, eu vi que estava sem som. E a hora que eu terminei eu falei, Senhor da glória, mas eu vou fazer de novo, nada vai me calar não. Porque se o diabo está querendo me calar é porque ele sabe que hoje o Senhor vai entregar a resposta da sua oração. É porque ele sabe que hoje ele vai entregar a sua bênção e eu não vou me calar. Vou fazer quantos vídeos forem necessários. Se aquele estava sem som, eu vou fazer outro com som. E de qualquer forma, hoje esse vídeo vai chegar até você, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra. Hoje eu estava lendo aqui em Juízes. E o Senhor ministrou forte ao meu coração a respeito de Débora. Primeiramente, eu quero lembrar você sobre essa história de Juízes, que fala quando ali Josué faleceu e veio uma nova geração, uma geração meio rebelde, né? Que servia a outros deuses, se prostituía, fazia tantas coisas erradas e depois se desesperavam, clamavam ao Senhor. O Senhor levantava alguém para livrar aquele povo, mas depois eles estavam ali fazendo tudo de novo e o Senhor tinha ali a sua misericórdia. E mais aqui na frente, no capítulo 4, é onde eu quero falar com vocês, que fala assim: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e entregou-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. E Sísera era o capitão do exército, o qual então habitava em Harosete dos Egíos. Primeiramente eu quero falar aqui sobre essa parte que fala, o entregou o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã. Parece que Deus era um Deus tão castigador, né? Nossa, o Senhor entregou aquele povo na mão de Jabim. Mas nós lemos aqui antes que o povo estava fazendo coisas que não eram ao agrado de Deus. Estavam se prostituindo, estavam adorando outros deuses, estavam fazendo tantas coisas. Mesmo o Senhor estando com aquele povo, mesmo o Senhor tendo misericórdia, mesmo ali o Senhor levantando homens para livrar aquele povo, mesmo assim, aquele povo se rebeliava contra Deus. Quantas vezes nós vemos essa situação acontecer na nossa vida? Nós fazemos as coisas erradas, tomamos decisões erradas e falamos, Senhor, se o Senhor me livrar, eu vou falar do teu nome, eu vou contar o meu testemunho, eu vou falar, eu vou fazer. E aí o Senhor vai lá, te livra, muda o cenário, entrega a você as bênçãos que você está pedindo. E qual é a primeira coisa que você faz? Vira as costas para Deus. Qual é a primeira coisa que você faz? Cai na tentação do diabo. Ou então nem fala do que Deus fez por você. Agradece aos homens, agradece aos amigos, agradece à família, agradece a todo mundo e não sabe ter o reconhecimento a Deus. Porque quando Ele fez isso na sua vida, Ele falou para você, fale do meu nome, apenas fale o que eu fiz por você, toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor. E aí na primeira oportunidade você acaba se esquecendo de Deus. No versículo 3 fala assim, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Olha só que forte isso. Por 20 anos ali o rei Jabim oprimia aquele povo com seus 900 carros de ferro. Imagina a opressão, imagina o que aquele povo passava. E apesar das suas transgressões, aquele povo clamou ao Senhor. E 20 anos é muito tempo. Às vezes você está passando por uma prova, por um cenário difícil, impossível, por alguns meses, por alguns dias, ou até mesmo por alguns anos. Mas vai chegar a hora em que o Senhor vai falar, agora basta. Agora já deu. Diabo, você foi até onde eu permiti, mas a partir de hoje acaba essa palhaçada, acaba essa patifaria, para agora ser engrandecido o meu nome. E assim o Senhor fala para você hoje, foi para isso que eu te trouxe nesse vídeo, para que você entenda que eu posso até ter permitido do diabo chegar perto de você, mas ele não vai te tocar, não vai ser para a morte. A gente consegue ver a limitação do diabo até mesmo nesses carros de ferro, eram 900 carros de ferro, não eram 1000, não eram 2000, nem para isso o diabo serve, porque 1000 seria um volume muito mais intimidador, né? Por que 900? Por que não arredondar por 1000? Porque o diabo ele não faz nada completo, o diabo ele não tem poder para fazer nada senão o que o nosso Deus permitir.
Às vezes você está aí amedrontado, você está pensando, nossa, o diabo está vindo ao meu encontro, o diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo, quando na verdade ele é um cachorrinho perto do leão que é o nosso Deus, perto do leão da tribo de Judá que você tem guerreando por você, e você se sente oprimido por um diabo que não tem poder nem sequer de tocar na sua vida, se o nosso Deus não permitir. E ali aquele povo estava sendo oprimido porque o Senhor estava permitindo, porque o Senhor queria tratar com aquele povo. Aquele povo estava fazendo as coisas totalmente erradas, coisas que estavam acabando não só com o nome de Deus, mas com as suas vidas também. E o Senhor, ele é pai zeloso, ele quer cuidar do seu povo. Se Deus vê que você está fazendo algo para acabar com a sua vida, se Deus vê que você está tomando atitudes erradas, se Deus vê que você está caindo na tentação do diabo, que você não consegue se controlar, que é algo que vai te corromper, sim, Ele vai permitir que você passe por um processo para você entender que Ele é Deus na sua vida, para você entender o que você pode e o que você não pode fazer. E ali no versículo 4 fala assim: e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Débora era uma mulher profetisa, usada por Deus. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Ela não estava no meio de uma praça gritando com Jabim. Ela não estava batendo de frente com Jabim. Ela não estava pegando uma espada e tentando ser a poderosa, não. Ela estava ali debaixo daquela palmeira, clamando a Deus, ouvindo a voz de Deus, fazendo o que Deus havia lhe mandado. Às vezes você está tomando as dores com as suas mãos. Você está querendo resolver a situação com as suas mãos, quando o Senhor fala para você apenas: fique quieto, fique quieta, clame o meu nome, busque o meu nome, porque eu vou fazer. Eu é que vou agir nessa situação. Não adianta, o mundo espiritual, não adianta você tentar lutar com as suas mãos. A nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. Às vezes você está lutando tanto com a sua boca, com a sua rede social, com o seu físico, e o Senhor fala para você: não, essa luta é espiritual e você só vai conseguir vencer ela diante do meu nome. E ali Débora estava fazendo, sentada ali, profetizando, fazendo o que Deus havia mandado, aguardando ali uma ordem de Deus. Deus poderia ter falado com ela antes dos 20 anos, poderia, mas havia um processo, havia algo a ser cumprido, e o Senhor só vai falar com você, Ele só vai te direcionar quando for o momento certo. E aqui no 6 fala assim: e mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Guedes e de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai, atrai gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali, dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Vocês conseguiram perceber aqui que o Senhor fala que Ele vai atrair até eles os seus inimigos? Olha só que forte isso. Porque Deus poderia muito bem apenas ter lançado uma palavra, apenas ter falado para Débora e Baraque irem até lá, né? Não precisava nem ter atraído os homens até lá, porque o povo falou: caramba, a gente já tá aqui sendo oprimido e tudo mais, ainda vai atrair o exército do cara aqui para nós, ele vai nos matar. O que vai acontecer? E às vezes você está vendo esse cenário se fechar ainda mais, a situação ficar ainda pior, e você fala: mas Deus, eu pedi para o Senhor me livrar e o Senhor está piorando ainda mais essa situação. Parece que os meus inimigos chegaram ainda mais perto, parece que a depressão ficou ainda pior, parece que o desânimo ficou ainda pior, aquela briga que estava no casamento ficou ainda pior, a situação financeira ficou ainda pior. E o Senhor fala: eu vou atrair os inimigos até você, para que você possa vencer essa batalha. Não é para você ir, não é para você lutar, não é para você fazer, eu vou fazer, o Senhor fala para ti. E ali o Senhor fala que vai atrair eles para o ribeiro e o darei na sua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Guedes.
Débora recebeu um direcionamento de Deus. E ela poderia muito bem ter se acovardado, ficado quietinha no canto dela, ficado quietinha ali debaixo daquela palmeira ou na casa dela, ela podia. Quantas vezes o Senhor fala para nós, você vai passar por isso, por aquilo, eu vou fazer, e nós nos acovardamos, fala, será? Mas se o Senhor fizer isso, meu Deus, vai ser um processo muito dolorido, meu Deus, eu não quero passar por isso não. E nós nos acovardamos, nos trancamos no nosso quarto e ficamos ali quietinhos, sendo que o Senhor fala para nós, vai, que eu vou à frente de ti, eu vou fazer. Eu não vou mandar anjo não, eu não vou mandar terceiros não, eu vou fazer. O Senhor me mandou aqui hoje neste vídeo e tocou no seu coração para você assistir até aqui para te falar que Ele vai fazer. Pare de colocar as suas mãos, pare de tentar intervir, pare de ficar colocando nas mãos de Deus e no outro dia você vai lá e puxa de novo e você quer resolver, sendo que é Ele que vai resolver. Aqui se passaram 20 anos e às vezes você está passando por uma luta que tem só dias, não é nem o começo ainda do que o Senhor está permitindo para que isso te forge, te fortaleça. Ontem eu ouvi uma palavra muito forte, eu até compartilhei nas minhas redes sociais, que um pastor falava que Deus, Ele vai permitir na sua vida algo em que você quer ser abençoado. Por exemplo, você quer ser abençoado financeiramente? Então se prepare que você vai passar por um processo no financeiro. Você quer ser abençoado num casamento, numa família? Então se prepare porque você vai passar um processo em relacionamento, no emocional, porque é assim o modo do Senhor tratar conosco. Esses dias meu filho não queria fazer uma certa lição e eu falei, por que você não está fazendo a lição? Por que você não quer fazer? E ele falou, mãe, porque é muito difícil, eu não sei. Eu falei, mas é exatamente esse motivo da professora estar ensinando você, porque você não sabe. E primeiro você vai ter que aprender, mas para aprender vai ser difícil, vai ser um processo. Para depois você saber passar por aquilo e falar, hoje eu sei, hoje eu estou preparado para fazer uma prova, hoje eu estou preparado para entender. E é assim Deus conosco. Às vezes você está pedindo tanto para Deus uma bênção, Senhor, eu quero ser próspero, me tira dessas dívidas, me tira desse processo. E aí o Senhor fala para você, você quer ser próspero? Então calma aí, que primeiro você vai passar por um processo. Primeiro você vai entender o que é ser fiel no pouco, para depois no muito eu te colocar. Porque você tinha muito, aí você foi lá e se endividou todinho. Então agora você vai aprender como que funciona administrar as suas finanças, como que funciona abençoar ao próximo, porque o que eu dou para você não é para você, é para você abençoar o seu próximo. Enquanto você não entender isso, o Senhor não vai entregar nas suas mãos. É a mesma coisa um casamento. Eu vejo tantas pessoas falarem, eu quero casar, eu quero um varão, eu quero uma varoa. Não sabe nem se virar sozinho, como que Deus vai colocar outra pessoa na sua vida, como que Deus vai colocar filhos na sua vida. Primeiro você vai ter que entender o que é um casamento, o que é um relacionamento, o que é você conviver com uma pessoa diferente todos os dias da sua vida, tendo que às vezes ceder, tendo que às vezes aguentar algumas coisas. Nós vamos passar por um processo, aprender, se fortalecer, sermos forjados para depois o Senhor nos entregar. Aqui o povo estava sendo oprimido por 20 anos. Não porque Deus gostava de ver eles sendo castigados, não porque Deus gostava de ver eles oprimidos, mas é porque o povo precisava aprender. Eles estavam se prostituindo, eles estavam fazendo tantas coisas banais. Eles precisavam aprender a cuidarem não só do nome de Deus, não só a servir a Deus, mas também a cuidarem de si, porque Deus, Ele nos ama como Pai. Ele não quer apenas, às vezes as pessoas falam que os crentes são caretas, né? Porque a gente não fuma, porque a gente não bebe. Mas é isso que o Senhor quer que nós cuidamos, não só do templo do Espírito Santo emocional, não só da nossa alma, mas também do nosso corpo. Quando você cuida do seu corpo, você vive melhor. Você tem mais dias felizes do que dias de tristeza. É mais difícil a depressão entrar no seu corpo. Quando você cuida do seu corpo, você cuida da sua mente. Você tem dias prolongados. Dias com excelência de vida, onde você tem disposição. Se o Senhor falar hoje para você, meu filho, eu vou te dar condições de você viajar, de você ir para a África, de você fazer missões, o seu corpo, ele está preparado? Você está com a sua saúde preparada? Então é para isso que o Senhor manda nós cuidarmos da nossa saúde também. Da nossa saúde física, não só da nossa saúde mental, não só do nosso emocional. E eu nem sei porque eu comecei a falar isso para você, mas se eu estou falando é porque Deus tem um mistério a revelar no seu coração, tem algo a tratar com você. E aqui fala que eles foram até lá, o Senhor foi com eles e eles venceram.
No 15 fala assim: e o Senhor derrotou a Cícera, que era o capitão, a todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Cícera desceu do carro e fugiu. Só que aqui nós vemos no início do versículo que fala: e o Senhor derrotou a Cícera. Toda a honra e toda a glória não é para você. Quando o Senhor der a você a sua bênção, quando o Senhor der a você a sua cura, quando o Senhor renovar o seu casamento, a sua família, restaurar a sua saúde, quando o Senhor fizer na sua vida aquilo que você tem tanto pedido, a honra e a glória não é para você. A honra e a glória não é para o seu médico. A honra e a glória não é para a sua família. A honra e a glória não é para o seu pastor, a sua pastora. A honra e a glória é para Deus. Aqui fala que o Senhor derrotou, não foi Débora, não foi Baraque, foi o Senhor, porque o Senhor foi à frente com eles. E é isso que Deus quer te dizer neste dia. Às vezes lá atrás você firmou um compromisso com Deus. Deus, eu sei que eu já fiz tanta coisa errada, mas eu te peço perdão. Senhor, eu te peço renovo, eu te peço transformação. Eu te peço que o Senhor entre nessa causa da justiça. Eu te peço que o Senhor entre no meu casamento. Eu te peço que o Senhor entre nas minhas finanças. E eu firmo um compromisso contigo, que aonde eu for, eu vou falar do seu nome, eu vou contar o meu testemunho. E aí o Senhor fez na sua vida. E aí o Senhor entregou o que você estava pedindo e o que você fez. Na primeira oportunidade você virou as costas. Na primeira oportunidade que você teve, você caiu na tentação do inimigo. Na primeira oportunidade que você teve, você fez assim para Deus. E aí Deus fala pra você: como que agora de novo você tá me pedindo pra eu te abençoar? Como que agora de novo você quer fazer um pacto comigo, uma aliança comigo, sendo que você já fez e você quebrou? Como que eu posso confiar em você? Às vezes eu peço para que vocês escrevam aqui nos comentários algum testemunho, algo que Deus fez na sua vida para edificar a fé de outra pessoa. E aí no seu coração você fala: eu não vou falar não, porque se eu falar vai dar engajamento pro seu vídeo, porque se eu der um like vai dar engajamento pro seu vídeo, se eu der um like aqui você vai crescer mais. Olha só como é o coração egoísta. E aí você quer ir lá e orar e pedir bênção para Deus. Sendo que aqui nós estamos falando da palavra de Deus. Sendo que aqui nós estamos falando sobre Deus para edificar a vida de outras pessoas. Quantas vezes eu li comentários em vídeos aqui do YouTube, sabe? De palavras que me edificaram. De coisas que eu estava passando, que eu achava impossível. E aí alguém foi lá e comentou e falou: eu já passei por isso, e o Senhor fez na minha vida. E eu falo: Deus, o Senhor fez na vida dessa pessoa, o Senhor vai fazer na minha vida também. Eu creio, eu acredito. Quantas coisas impossíveis nós lemos aqui que Deus fez na vida das pessoas, e isso edifica muito a nossa fé. Então não se cale, fale, por mais simples que você acha que pareça. Um dia eu estava precisando disso, o Senhor me abençoou, estava passando por isso, o Senhor fez. Comenta, fale, não deixe de falar. Faça o vídeo da sua maneira, entenda o propósito de Deus com você. Tudo que Deus faz na nossa vida não é como moeda de troca. Às vezes você tem orado a Deus e falado: Deus. Às vezes eu escuto pessoas que vêm e falam assim: Jéssica, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou fazendo tudo certo, eu não peco, eu faço renúncias ao nome de Deus, eu faço tudo, mas Deus não me abençoa. Deus não dá o que eu quero. Já faz anos que eu tô pedindo e o Senhor não muda a minha situação. Aí a gente já percebe porque Deus não tá fazendo, né? Porque você tá querendo fazer uma moeda de troca com Deus. Senhor, eu oro. Senhor, eu busco. Senhor, eu faço. Mas se o Senhor não fizer, aí eu vou parar de orar. Aí eu não vou mais falar de ti. A intenção do coração. Você pode enganar a mim, você pode enganar o seu pastor, você pode enganar a sua família, você pode enganar todo mundo. Mas a Deus nós não enganamos. E Ele sabe a real intenção do seu coração. E a partir do momento que você começar a intencionar as suas orações da maneira correta: Senhor, eu peço às vezes coisas para Deus. Claro que eu peço. Senhor, eu quero um carro melhor. Senhor, eu tô precisando fazer uma reforma na minha casa, que quando chove, a minha cozinha molha tudo lá, misericórdia, tá acabando com o meu armário. E eu oro para Deus todos os dias, para Deus me dar oportunidade de eu arrumar aquela cozinha, de eu arrumar aquele telhado, para que pare de chover nas minhas coisas. Na última chuva que deu, mas choveu tanto, molhou toda a minha cozinha, estragou a minha Bíblia que eu tinha ganhado da minha pastora, molhou tudo. E é claro que eu peço para Deus: Senhor, age na minha vida. Me dá condições para eu arrumar. Eu peço coisas que eu quero, que eu preciso para Deus. Claro que eu peço. Mas já sabendo, já entendendo que Ele vai fazer no momento dele. Do jeito dele. Às vezes vai ser de uma maneira mais improvável, que eu nem imagino.
mas Ele vai fazer do jeito dele. Eu peço, Senhor, faça, Senhor. Eu não sei como, eu não tenho condições. Toca em um coração, bate no meu portão, sabe? A gente pede umas coisas assim, mas já entendendo que vai ser do jeitinho dele. Eu não fico brava se no outro dia eu acordar, infelizmente ainda não aconteceu. Quantas vezes você acorda todos os dias pensando assim, hoje vai ser o dia do meu milagre, hoje vai ser o dia da minha bênção. Passou a madrugada inteira orando, Senhor, eu quero cura, Senhor, restaura o meu casamento, Senhor, troca o meu carro, Senhor, abre a porta de emprego, Senhor, eu quero a promoção. Passou a madrugada inteirinha orando e dentro do seu coração você acredita, você tem fé, que assim que você acordar, às vezes você declara até um horário, Senhor, 8 horas da manhã, alguém vai bater no meu portão e vai liberar essa bênção na minha vida. E aí dá lá 8 horas, 8h30, 9 horas e o dia passa. E aí chega no final do dia você fala assim, quer saber? Não vou orar mais não. Não vou orar mais, não vou buscar mais, não vou clamar mais, porque o Senhor não faz a minha vida, porque o Senhor não dá o que eu quero. E aí o Senhor fala, tá vendo? Eu sabia que você ia ficar assim, por isso que eu não dei. A partir do momento em que você começar a confiar mais em mim, confiar nos meus planos, confiar no meu tempo, saber que eu sou o dono de todas as coisas, eu sou onisciente, eu sei de tudo que vai acontecer na sua vida, eu sei o momento certo de te abençoar. E a partir do momento que você começar a confiar, você vai conseguir descansar no meu tempo e aprender a esperar. Essa semana eu estava pensando quantas vezes os meus filhos me pedem coisas e às vezes eu até tenho condições de dar, mas eu não dou. Porque eles precisam entender que nem sempre eu vou falar assim. Nem sempre a gente pode falar assim. Tem coisas que eu sei que se eu der hoje, amanhã ele vai quebrar. Ou 5 minutos, quebrou. Ou então às vezes eu dou alguma coisa, no outro dia ele já esqueceu. Ele passou o ano inteiro me pedindo, eu dei. 5 minutos depois esqueceu. Ou então a gente dá e não estava preparado para receber e se machuca com o brinquedo. E assim é Deus conosco. Nem sempre Ele vai dar o que você está pedindo na hora em que você está pedindo. Você pode pedir, você tem toda a liberdade para pedir para o Pai o que está no seu coração. Mas não seja chato, não seja chata. Não fale para Deus, eu só vou te servir se você me der isso. Eu só vou falar do teu nome se você me der isso. Não, não é isso que o Senhor quer. Ele quer te ensinar, Ele quer te fortalecer. Para que quando você receba, você esteja preparado, para que isso não corrompa a sua fé, para que isso não corrompa o seu evangelho, para que isso não corrompa o seu relacionamento com Deus, para que você entenda que quando Ele te abençoar, quando Ele te prosperar, não vai ser para a sua honra, para a sua glória, vai ser para dele, vai ser para você abençoar a vida de outras pessoas, vai ser para você fazer o ID, para Deus ver, para as pessoas verem o mover de Deus na sua vida, para as pessoas verem Deus na sua vida. Hoje em dia tá muito difícil ser crente, muito difícil servir a Deus, tá ficando cada vez mais difícil. As pessoas não querem, porque servir ao mundo é muito mais fácil. Beber, se drogar, esquecer dos problemas, é muito mais fácil fazer tudo o que a carne quer. E nós precisamos viver um evangelho que as pessoas sintam vontade, sintam desejo de servir a Cristo. Ah, você serve a Cristo desse jeito? Só vive reclamando, só vive chorando, só vive mendigando? Eu não quero não. Você tem que ser alegre, você tem que confiar no Deus que você serve. Não é só vir aqui e proferir palavras emotivas, você tem que confiar no que você está falando, você tem que confiar no que você está pregando, você tem que confiar no Deus que você está falando para as pessoas que você serve. Deus fala para você hoje, você confia em mim? Você quer afirmar hoje um compromisso comigo? Você quer voltar hoje a ter aquela alegria que você tinha mesmo nos dias difíceis? Quantas vezes você glorificou o meu nome, louvou quando eu te dei o que você queria? Quando você estava nos dias bons e agora que você está nos dias difíceis, você simplesmente vira as costas para mim. O Senhor fala para você isso hoje. Volte para mim, volte para os meus caminhos, eu quero te abençoar, eu quero mudar esse cenário, eu quero te tirar desse cativeiro, eu quero liberar a cura sobre a sua vida, eu quero transformar esse casamento, eu quero abrir as portas, eu quero te dar essa promoção, eu quero, mas primeiro você tem que querer também me servir em espírito e em verdade, você tem que querer ter um relacionamento comigo. Hoje, firme esse compromisso com Deus. Senhor, eu te entrego tudo, mas eu quero tudo de ti. Eu te quero nos dias bons, eu te quero nos dias difíceis. Eu te quero quando eu tenho dinheiro para pagar as contas, mas eu também te quero quando eu não tenho, confiando que o Senhor vai prover, confiando que o Senhor não vai deixar faltar.
quantos e quantos meses, chegava no dia de pagar a conta e eu falava, meu Deus, tá chegando o dia de pagar a conta, ou chegava no dia, ou passava o dia e eu não tinha condições. E todos os meses o Senhor proveu, às vezes no 45 do segundo tempo, mas o Senhor proveu. Eu me lembro que, vou contar um testemunho aqui muito rapidinho, fique comigo, não sai desse vídeo, é bem rapidinho, já tô finalizando. Eu me lembro que quando eu me separei, eu vim morar na minha casa e começou uma guerra muito grande por causa dessa casa. E eu sempre falava para Deus, Deus, eu não quero sair daqui, porque aqui está o meu estúdio, está o meu ambiente de trabalho, aqui eu consigo cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa e ao mesmo tempo trabalhar, porque se eu tiver que alugar, né, uma sala fora, eu vou ter que gastar combustível, vou ter que gastar aluguel, vou ter que gastar água, vou ter que gastar luz, vou ter que gastar com uma babá para cuidar dos meus filhos, vou ter que fazer viagens de ida e volta, e eu não tenho condições para isso. E foi muito tempo lutando e pedindo para Deus, até que um dia o Senhor tocou no coração da pessoa e a pessoa falou, Jéssica, você quer comprar a minha parte da casa? Eu faço um acordo com você. Você me dá o seu carro num valor X e você me paga 30 parcelas de 1.200 por mês. Sendo que eu já pago R$500 de financiamento dessa casa, então seria 1.700. Mais o carro que eu iria entregar, porque eu ainda estava pagando. E mais o outro carro que eu iria comprar, porque eu não podia ficar sem carro. E eu me lembro que quando ele me fez essa proposta, eu falei, o quê? Deus, eu pedi pro Senhor me dar a casa. Eu não pedi pra eu comprar. Olha só como nós somos rebeldes, né? Eu pedi pro Senhor me dar. Como que eu vou comprar? Como que eu vou pagar isso tudo? Não tem como. A conta não bate o que eu ganho por mês. Eu sou autônoma. Tem mês que a gente tem mês que a gente não tem. E eu entrei numa luta tão grande comigo mesma. Porque não tinha ninguém lutando comigo. A pessoa me fez a proposta, o Senhor estava no negócio e eu estava lutando comigo mesma sobre uma coisa que eu tinha pedido para Deus. Só que Ele me entregou não de uma maneira que eu queria, da maneira que Ele queria. E eu me lembro que no dia que Ele veio buscar o meu carro aqui, eu chorei muito. Sozinha no meu quarto, ninguém viu, só Deus. Eu chorei e eu falei, Deus, como que eu vou pagar? Como que eu vou pagar? E eu me lembro que eu entrei num desespero tão grande. Eu me senti tão sozinha, eu me senti tão assim, sabe? Por mais que meus pais falaram, Jéssica, faz o negócio. Se precisar, a gente te ajuda. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, que me ajudou tanto. E eles falaram, se precisar, faz. Se precisar, a gente te ajuda. E aí ele veio buscar o carro e depois eu consegui até comprar outro carro. Mesmo com o nome sujo, eu consegui comprar outro carro. E comecei a pagar por mês 2 carros e 2 casas. Como? Pergunta pra Deus. Porque eu sei que quando chegava no dia de pagar, às vezes eu não tinha o dinheiro e Deus mandava clientes. Trabalhando, tá, gente? Não foi alguém que bateu na minha porta e falou, Jéssica, toma o dinheiro do seu carro, eu vou te ajudar. O Senhor mandou eu entregar, não, foi trabalhando. O Senhor mandava clientes pra eu trabalhar, porque Ele sabe que também eu sou uma mulher muito, uma menina, né? Uma menina de 34 anos. Eu sou uma mulher muito esforçada e o Senhor sabe que eu gosto de trabalhar. Eu gosto, sabe? Eu tenho prazer em trabalhar. Então, Deus sempre manda clientes, sempre mandava clientes. Eu já estou acho que é 18 parcelas de 30, pagando todos os meses, honrando o meu compromisso. É fácil? Não é fácil. Sabe, é a parcela do financiamento, é a parcela desse contrato, é o carro, são tantas coisas, tem meses, é difícil. A gente se aperta ao máximo, tira até a última gota, mas o Senhor não deixa faltar. E o que eu quero dizer para você com isso? Às vezes você tá com medo de fazer algo, o Senhor te pediu algo, falou, olha, faça isso, porque eu estou nesse negócio e você está morrendo de medo. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será? E o Senhor fala pra você, para com esse será, porque se eu coloquei no seu coração, se eu estou fazendo essa situação acontecer, é porque eu vou prover, é porque as pessoas vão olhar pra você e vão falar como ela consegue, como ele consegue, como ele ou ela dá conta. As pessoas olham pra mim e falam, como você dá conta? Como você faz isso? Eu falei pra vocês que depois que eu criei o canal, muitas portas se fecharam, porque além de eu trabalhar com a micropigmentação, com sobrancelhas, eu tenho o meu estúdio, mas eu também sou influencer e eu fechava muitas publicidades. E depois que eu comecei com o canal, as portas se fecharam nas publicidades. E aí eu fiquei só com a renda realmente do estúdio. Hoje em dia eu quase não tenho renda de publi.
E a gente sabe por que isso acontece, né? Nem todo mundo quer ouvir a palavra de Deus, nem todo mundo quer uma pessoa que fala de Deus. Depois que eu comecei a mudar o meu posicionamento, mudar a minha forma de falar, mudar a minha forma de vestir, as pessoas elas se afastam, as marcas não querem isso. E aí eu falei, Deus, o que eu vou fazer? E o Senhor falou, fica tranquila, que eu vou cuidar. E eu me agarrei nessa promessa. E Ele tem cuidado. Ele tem cuidado. Eu falei para Deus essa semana, Deus, eu posso passar o que for, mas eu não volto para a vida que eu tinha. Eu não saio dos teus caminhos. Eu prefiro ter nada e ter o Senhor do que ter tudo e não ter a tua presença. Porque se você tiver tudo e não tiver Deus, você não tem nada. Se você tiver tudo e você não tiver o Espírito Santo ao seu lado, você não tem nada, você não tem paz, você não consegue, você desiste. Então eu prefiro hoje passar o aperto que for, mas ter o Espírito Santo me consolando, ter Deus ao meu lado, me lembrando das promessas dele. Filha, isso vai ser um grande testemunho lá na frente. Você vê, eu tenho fé, irmãos, que eu vou chegar lá na frente, vou fazer um vídeo e vou falar pra vocês. Lembra quando eu falei que eu contava moedinha pra pagar a minha casa? Hoje eu estou com a minha casa paga e o nome do Senhor é glorificado na minha vida. Eu creio no dia que eu vou chegar aqui e contar esse testemunho. E você crê que você ainda vai chegar aqui e falar, Jéssica, eu tenho um testemunho para contar. Lá no início do seu canal estava acontecendo isso, e hoje o Senhor me deu a vitória, e hoje o Senhor me deu a minha bênção. Eu passei por isso, e nós vamos juntar as nossas mãos e falar para as pessoas, olha, não desista, continue firme, siga a Cristo, tenha fé, porque se o Senhor fez a nossa vida, Ele vai fazer na sua vida, e isso impulsiona as outras pessoas a quererem seguir a Cristo, não porque pelo que Ele pode nos proporcionar, mas pelo cuidado que Ele tem conosco, pelo amor que Ele tem conosco. Porque quando você não serve mais, o diabo ele te chuta, o diabo ele te esquece de canto, mas Deus não. Quando você mais precisa, é Ele quem está ao seu lado, é Ele quem está aqui, ó, colhendo todas as suas lágrimas, te levantando, te ajudando. Sabe essa força que às vezes você tem e você não sabe de onde vem? É Deus. É Deus falando pra você, filhinho amado, vem cá. Não tem ninguém pra te abraçar? Eu te abraço. Não tem ninguém pra você confiar? Confia em mim. Não tem ninguém pra lutar por ti? Quantas pessoas te desprezaram? Falaram, você não presta, você não vai conseguir, você não é nada, você não é ninguém. E hoje Jesus fala pra você, filhinho amado, eu te amo, eu vou lutar por você. Pare de colocar as suas mãos, pare de se desgastar, levanta daí, penteia esse cabelo, toma um banho, passa um perfume, vai falar do meu nome, vai sorrir, vai se alegrar, porque o Senhor está à sua frente, guerreando por ti, e Ele vai mudar esse cenário. Ele me trouxe aqui hoje para te falar que esse cenário, por mais que esteja passando por meses, por anos, ele vai chegar ao fim. O Senhor manda você hoje se levantar e se posicionar, porque Ele vai agir ao seu favor. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus, porque eu já recebi no meu coração. E dê o like nesse vídeo, não saia sem dar o seu like, não saia sem se inscrever nesse canal, para que o Senhor continue ministrando ao seu coração todos os dias através da minha voz. E compartilhe esse vídeo para pessoas que precisam ouvir, pessoas que você sabe que estão em cenários que parecem impossíveis. Mande para elas, para a gente falar para elas que o Senhor vai agir ao favor delas, que o Senhor vai cumprir as promessas na vida delas. Continue firme, vocês não estão sozinhos. Eu tenho clamado aqui pela vida de todos vocês, eu tenho orado de verdade, vou continuar orando, porque eu quero ouvir muitos testemunhos por aqui. E como eu falei, coloque aqui nos comentários o seu testemunho de fé, algo que o Senhor fez na sua vida, para que Ele possa renovar a fé de outras pessoas, que assim como Ele fez na sua vida, na minha vida, Ele vai fazer na vida das outras pessoas, para que elas não desistam. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua semana, que Ele abra portas de emprego, que Ele abra portas na sua vida, que Ele tire toda a depressão, toda a tristeza, que Ele renove esse casamento, que Ele renove a sua vida espiritual, emocional. Em nome de Jesus, eu declaro bênçãos sem fim na sua vida, não só essa semana, mas para sempre. Que o Senhor esteja contigo. E continue comigo, assista os vídeos anteriores, tem testemunhos meus aqui também nesse canal, que Deus possa edificar a sua fé através dos meus testemunhos, através da minha vida. Amém? Fique com Deus e até a próxima.